trevas destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte na... Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amados, nesse momento vamos estar começando esse EBD. São 17 horas e 19 minutos. Vamos estar iniciando mais uma vez uma EBD na presença do nosso Deus, aprendendo mais um pouco, mais uma partícula da palavra do nosso Deus. Hoje nós estaremos estudando acerca do plantio das igrejas. Aleluia. Paulo, o plantador de igrejas. Lição de número 7, hoje 14 de novembro de 2021. É uma bênção estarmos mais uma vez aqui na presença de Deus. Aleluia, louvado, agradecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se coloque de pé, vamos estar iniciando essa lição bíblica com oração. E logo estaremos iniciando o aprendizado da palavra dessa lição de hoje. Nós somos a Assembleia de Deus da Graça em Nova Almeida e todos os nossos cultos são transmitidos através da internet. E você que está assistindo pela live é o nosso convidado a estar participando juntamente conosco. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Vamos colocar de pé, vamos estar orando nesse momento, amados. Porque a obra é espiritual e com o espiritual que é, nós temos que aprender cada vez mais espiritualmente da obra do nosso Deus. Santo é o nome do Senhor. Vamos estar orando nesse momento. Amado Deus e Pai eterno, nós te louvamos, Senhor. Mais essa tarde, mais esse privilégio em que estaremos estudando e aprendendo da Tua palavra. Muito obrigado. Te pedimos ser conosco, derrama a Tua glória, a Tua graça, o Teu poder. Agradeço pela fidelidade dos Teus servos, cada um que aqui está juntamente conosco, para aprender da Tua palavra. Ó Deus amado, porque essa obra não é do homem, mas é exclusivamente Tua, e discernimos ela espiritualmente desta forma. Te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, vem juntamente conosco e vai, ó Deus, ó Espírito de Deus, abrindo o entendimento de cada coração para que aprendamos mais uma partícula da palavra e aprendamos acerca desse homem de Deus, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Usa-nos, ó Deus amado, aqui como vasos, sendo usados nas Tuas mãos para explanar a Tua palavra. Sê conosco, nos dá vitória, graça e poder, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. A lição de hoje, meus amados, ela se encontra, o texto áureo, em 1 Coríntios 3, verso de número 6, e diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios 3, 6. A verdade prática diz: a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Nós fazemos parte exatamente dessa história.
de plantação de igrejas. Aqui, quando começou esta obra, começou aqui na varandinha aqui do lado, que a nossa saudosa missionária Isabel, juntamente com o pastor Ademir, Deus colocou no seu coração de abrir essa obra, e isso, mais 7 pessoas, e começou com uma campanha, que era campanha de oração, orar e sem cessar, não é isso, Sé? Mas Sé foi uma das primícias aqui nesse trabalho, e foi bênção. Começou na varandinha, e a obra foi crescendo, e a obra foi evoluindo, até que chegou aos momentos de hoje. Cada pessoa, quantas pessoas, amados, que passaram por essa obra, e isso exatamente é o plantio. Eu lembro da nossa amada irmã Daíse, que já dorme no Senhor, que vinha para cá para trabalhar, a irmã Abigail, que hoje em dia lidera uma igreja lá para os lados de Terra Vermelha, e tantos outros irmãos, a irmã Teresa, que está ligada a esse trabalho desde o seu início, porque Deus operou um milagre grandioso na vida dela, através da oração do pastor Ademir. Deus deu uma cura, e ela acabou, através disso, trabalhando juntamente nesta obra. Engraçado que ela não era daqui, da congregação, ela pertencia à Igreja Batista em Vitória, mas isso não foi empecilho para que ela abençoasse como abençoou no passado, e abençoa esta obra até hoje. Glorificado e enaltecido o nome do Senhor. Ou seja, o plantio, amados, das igrejas é dessa forma que acontece. Uma pessoa motivacionada pelo Espírito de Deus, ela vem e o Senhor coloca aquele amor, aquela necessidade do seu coração. Eu lembro quando a irmã Irene, também conhecida como Isabel, e o pastor Ademir, eles vinham para cá, amados, não via nem de carro, não tinham carro no início, eles vinham de ônibus, eles vinham trazendo panela, pão, doações, era aquela coisa maravilhosa, a gente ajudando dentro do ônibus, a gente na época era adolescente ainda, carregando aquele monte de coisa, e subindo o morro ali. Mas, amados, isso é para obra de Deus. Há pouco agora lá em cima eu estava conversando com a minha esposa, e ela estava comentando, às vezes dá uma saudade da igreja que a gente congregava, que é lá em Santa Mônica, com a igreja grande, aquele trabalho suntuoso. Só que aquela igreja também em Santa Mônica, quando começou, amados, eu faço parte daquele trabalho também, quando no seu início era um barracão, que está até hoje nos fundos da igreja, um barracão, e nós que éramos da sede do IBES, nós caminhávamos ali em Santa Inês, lá da sede, que na verdade não é onde a sede é hoje, mas a barracão também, e o mesmo povo que era o povo da sede, era o mesmo povo que era o povo de Santa Mônica. Ou seja, o culto lá na sede era de terça e sexta, lá em Santa Mônica era nos dias alternados, e de domingo tinha um grupo lá em Santa Mônica e um grupo na sede, cultuando a Deus. A gente passava pelo meio do mato, não tinha estrada, era um areal, mato à direita, mato à esquerda, e a gente ia cantando, não tinha poste, a luz era da lua, e era uma bênção. Assim que são os plantios de igreja. Hoje em dia nós olhamos muitas vezes uma igreja linda, bonita, mas nós não conhecemos a história, como foi, como que começou aquela obra. Porque normalmente, querido, tenha certeza de uma coisa: nada nasceu pronto. Teve sempre que alguém se sacrificar, e trabalhar, e lutar, e perseverar, e orar, e chorar muito aos pés do Senhor, para que aquela obra perdurasse, para que aquela obra crescesse, para que aquela obra fosse uma bênção nas mãos de Deus. E eu glorifico a Deus por isso. Lá em Santa Mônica passaram várias pessoas abençoadas. Alguns eu conheci, o pastor Eduardo Vieira passou por lá. Antes dele passou, se eu não me engano, era um evangelista Jairo. Foram várias as pessoas que passaram, ou seja, cada um fez a sua parte. Dessa forma o textuário fala: Paulo pregou, Apolo regou. Na lição anterior, inclusive, nós estudamos acerca de Apolo. Nós soubemos que Paulo, quando ele foi
até Apolo, ele perguntou se ele já tinha sido batizado no Espírito Santo, e Apolo ainda não tinha, como se Apolo tivesse recebido a Jesus, mas pelo Apolo, ele era seguidor de João Batista, ou seja, ele não tinha conhecimento de Jesus Cristo. Então, Paulo falando, ele apresentou-lhe a Jesus e o Espírito Santo, e naquele momento Apolo foi cheio do Espírito Santo de Deus. E já nessa lição nós estaremos estudando, por quê? Porque Apolo foi um dos grandes ensinadores da época, foi um dos grandes trabalhadores daquela obra. E é assim que Deus faz, Ele vai preparando cada um, Ele vai completando essa obra, Ele vai usando a mão de um, a mão de outro, para que o reino dele seja implantado na face da terra, e o evangelho seja pregado e ensinado. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em primeiro as observados os decretos que havia sido estabelecido pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. E Paulo teve à noite uma visão, em que aparecia um varão macedônio. Ele rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aleluia, aleluia. Foi assim que começou, querido. Ou seja, o Espírito Santo de Deus apareceu uma visão a Paulo para que ele passasse a Macedônia. Os objetivos é mostrar que Paulo é um desbravador, como a sinalização da Antioquia, pondo partida para o crescimento da igreja, e pontuar as características de um plantador de igrejas. Essa primeira característica nós falamos agora há pouco na introdução. Nessa lição, percebemos quanto o Espírito Santo desbravador do apóstolo Paulo se relaciona com a origem do movimento pentecostal no mundo, em seus primórdios, e durante a sua rica história, plantar igrejas a partir dos círculos de oração, nas casas, pondo as pregações, foram estratégias pelo Espírito de Deus, para que hoje tornássemos um dos maiores segmentos do mundo religioso. Vamos solicitar a cada um dos alunos, aleluia. Ou seja, o apóstolo Paulo, querido, ele foi motivado por estratégias. Círculos de orações nasceram em lares, ou seja, um grupo de pessoas orando e buscando a presença. Não é algo inovador, é algo que já desde então já existia. Também era feito as reuniões de casa em casa. E em algumas situações, a tataravó da EBD acontecia nas sinagogas, que eram igrejas pequenas, que eram em cada cidade, quer judia, quer cidade do Império Romano, que não faziam parte de Israel, mas os judeus se reuniam nessas sinagogas para estudar, para aprender, para estudar a palavra de Deus. Nessa lição estudaremos sobre o processo de plantio de igrejas que o apóstolo Paulo executou. Veremos que ele foi um desbravador da causa do mestre no mundo pagão. Pagão, querido, eu estava lendo essa palavra e tem muitos irmãos que não têm a ideia do que significa pagão. Segundo o costume católico, pagão é uma criança que não se batizou, quando na verdade a palavra pagão vem da palavra paganismo, que é o politeísmo, ou seja, a adoração de vários deuses, e não adoração ao Deus único. Você era pagão, né?
deixou de ser pagão. Ou seja, pagão era quem praticava o paganismo. Esse é o pagão. Não uma criança. Se diz que uma criança ela é pagã porque ela não foi batizada na cultura da religião católica apostólica, quando na verdade o significado eu fui buscar no Aurélio. Pagão significa exatamente aquele que pratica o paganismo, ou seja, o monoteísmo, o politeísmo, quero dizer. Monoteísmo é quando você só tem um Deus. O politeísmo é quando você tem vários deuses. Amém? Deixando isso claro, vamos à frente. Seu ponto de partida no ministério foi Antioquia, quando enviado para outras regiões do mundo, onde o evangelho foi pregado também. Refletiremos sobre as características do plantador da igreja local frente aos desafios atuais. Meus amados, cada vez diz a palavra de Deus que nós fomos chamados para que demos fruto e o nosso fruto permaneça. Existem situações que infelizmente tem tanta gente que às vezes quer a obra pronta. É o chamado engenheiro de obra pronta. O indivíduo pega e quer. Alguns dias atrás, infelizmente, recebemos uma ligação de uma determinada pessoa que nós nem conhecemos. E essa pessoa falava que estava sem trabalhar e ele queria liderar uma igreja e ele aceitava até um salário mínimo para liderar a igreja. Falei, meu amado, nós não fazemos esse tipo de coisa aqui não, tá bom? Na verdade aqui quem faz a obra faz por amor, não ganha nada para isso, muito pelo contrário, nós investimos o que Deus nos deu e a nossa vida para fazer a obra. Mas infelizmente, queridos, tem muita gente que quer estar à frente de igreja, infelizmente, não generalizando de forma alguma, tem pessoas extremamente compromissadas com o reino de Deus, pessoas que literalmente dão a sua vida para fazer a obra do Senhor. Eu lembro da nossa amada irmã Daís, ela sofreu um acidente andando de moto, o filho dela, ela na garupa, ela vinha com tanta dificuldade de ônibus lá de Vila Velha para preparar o lanche das crianças. Ou seja, meus amados, isso é amor à obra de Deus. E quem sabe o que é ônibus de Vila Velha aqui, não é fácil. Ou seja, você só faz isso por amor a plantar uma igreja, fazer para Deus. Porque fazer para o homem você não faz nem para o teu patrão um negócio desse. Entendeu? Ou seja, são pessoas que literalmente deram a sua vida para a obra do Senhor ser direcionada e dar crescimento. E quantos que fizeram a obra do Senhor? Quantos que trabalharam? Quantos que foram mortos ao longo da nossa história porque pregaram o evangelho e não abriram mão da pregação? Se nós aqui estamos, nós somos como sementes desse evangelho que foi sacrificialmente feito por Jesus, mas também por seus seguidores, que abriram mão das suas vidas para que a palavra fosse pregada a tempo e fora de tempo da nossa vida. Ou seja, Paulo foi um desbravador. Ele foi sem dúvida o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Ele dedicou a sua vida a proclamar o evangelho e cumprir a missão entre o povo pagão. Ou seja, ele pregou a Jesus Cristo nas cidades em que não se sabia de Jesus. O povo que tinha a sua cidadania romana, mas a sua cultura grega, tinha vários deuses, Apolo, Diana, vários, Poseidon, que era o deus dos mares, e aí vários deuses. E esse povo, na verdade, cada deus era o tal do panteão romano, panteão grego, era relacionado a qualquer uma das duas, a deusa do amor, a deusa não sei de quê, ou seja, eles eram extremamente politeístas, eles tinham muitos deuses, e Paulo vem
e vai pregar o Deus único, o Deus que eles não conheciam, o chamado Deus sem rosto. Porque naquela época, aquele povo, eles queriam o quê? Eles queriam um Deus palpável, algo que eles pegassem, que eles colocassem a mão, que eles tivessem um contato. Tanto é que eles tinham uma tipologia lá, que os deuses muitas vezes vinham à terra e se relacionavam com as mulheres, e tinham os chamados semideuses. Hoje em dia não tem isso não, e nem naquela época tinha. Talvez era uma desculpa para a mulher parecer grávida, não sabia que era o pai. Aí falava isso: olha, foi um suposto Deus que veio aqui e me engravidou. E bem para dar uma desculpa para a população, sei lá. Ou seja, o povo era extremamente paganista, ele era extremamente adorador de vários deuses. E Paulo, em meio a essa situação terrível, ele vai e prega a Jesus Cristo, e utiliza da sua sabedoria, do seu conhecimento. Paulo, ele dominava 4 idiomas, então ele tinha uma facilidade muito grande na pregação do Evangelho de Cristo. E isso dava um certo instrumental para que ele pudesse pregar a palavra. Uma gloriosa obrigação. O apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o Evangelho aos gentios. Por isso vamos a expressão: eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Efésios 3:1. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele fala: porque se prego o Evangelho, não há por que me gloriar, porque essa obrigação me é imposta. Ou seja, amados, o que é imposição? É você fazer aquilo que você não quer, é você fazer aquilo que alguém te mandou, alguém te ordenou a fazer. Quantas vezes nós achamos: é tão difícil, está chovendo, ou está calor, ou está difícil nesse aspecto ou naquele outro, e está difícil na igreja. Meu amado, pensa o seguinte nesse texto: porque se prego o Evangelho, não há por que me gloriar, porque essa obrigação me é imposta. Ou seja, o Senhor está mandando, está no imperativo, é uma ordem para que você pregue a palavra de Deus. O apóstolo Paulo também fala: eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, gentios. Ou seja, ele fala isso em Efésios 3:1. Ele está dizendo na sua epístola aos gentios que ele era prisioneiro de Jesus. Prisioneiro em liberdade, com certeza, mas mesmo assim prisioneiro, porque o prisioneiro, ele não faz o que ele quer fazer, ele faz o que ele é mandado fazer. É assim que nós temos que viver. Na verdade, nós temos que ser coordenados, mandados, direcionados pelo nosso Deus. E se muitas vezes vem o desânimo, querido, repreende o desânimo e segue em frente. Eu costumo até ser muito retórico nessa fala minha, que é aquela parábola acerca das dracmas, que um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. E aquele que recebeu 1, que escondeu na terra, diz a palavra do nosso Deus, que ele escondeu e enterrou aquela dracma. E quando o seu senhor veio até ele, ele perguntou: cadê a dracma que eu te dei? Ah, Senhor, inventou um monte de desculpa. O Senhor planta onde não colhe, faz isso, aquilo, mais aquilo, outro. Só que o Senhor, nessa parábola, ela fala da seguinte forma: jogai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. O que eu quero chegar com isso? Eu quero dizer, se muitas vezes Deus te ordenou, te chamou para fazer a obra, e você, por uma desculpa ou outra, uma razão ou outra, uma dificuldade ou outra, uma fala ou outra sua, uma situação ou outra, se você se abster de fazer a obra de Deus, você corre o risco de perder a sua salvação. Você imagina o que é isso? Você corre o risco, querido, de perder a salvação. Você corre o risco disso. Então vamos obedecer. É difícil às vezes? É complicado, se fosse fácil qualquer um faria. Só que a palavra fala que na verdade nós somos como ouro fino provado na fornalha da aflição. Ou seja,
Deus nos prova, não porque o Senhor, Ele não gosta de mim, Ele está deixando essa luta em cima de mim por causa disso, não, querido. Ele está te provando, não é para te reprovar, Ele está te provando para te aprovar, para te abençoar, para que você cresça espiritualmente no reino do nosso Deus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Seu compromisso com os gentios era firmado em Cristo, o nosso Senhor. Nesse sentido, toda a sua ousadia, coragem e precisão no ministério de plantio de igrejas levaram em conta esse compromisso com Cristo. Queridos, quando nós fazemos a obra, não pensa que você está fazendo por essa ou por aquela razão. Pensa, eu estou fazendo porque é para Deus. Eu estou fazendo porque é para o Senhor. Porque se fosse para João, José, Joaquim, eu não faria. Porque é para Deus, querido. Quantas vezes, infelizmente, quem já foi empregado ou trabalhava empregado, e o seu patrão falava: olha, meu filho, vamos supor um exemplo, olha, você mora em Nova Almeida, amanhã você vai lá em Vitória, vai pegar essa coisa assim, 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 vai levar lá na Serra Sede e vai entregar para fulano, depois você vai voltar aqui, daqui você vai... Aí o seu patrão que paga o teu salário vai falar isso, você vai falar assim, ó, não vou fazer? Não. Sim, senhor. É que hora? É 7? Não, chega às 6. Chega às 6 e vai. E muitas vezes faz para o homem, porque ele te paga às vezes um salário irrisório. Que dirá para Deus, querido? Que dirá para o nosso Senhor? Nós temos que ser obedientes, porque Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente. E a obediência é exatamente isso. Se eu estou fazendo algo que eu gosto, que eu quero, não é obediência, eu gosto. Agora difícil é alguém me falar, ó, faz tal coisa, eu não sou chegado a fazer aquilo, ou eu não estou com disposição para fazer aquilo. Mesmo assim, faça, porque é por amor ao Senhor. Ele é o Filho de Deus. Essa ousadia e coragem recebemos diretamente do Espírito Santo. Ou seja, o Senhor nos dá o Espírito Santo para nos acompanhar, nos dá força, coragem, discernimento, determinação. Aleluia. O plantio de igrejas é uma parceria. O plantio de igrejas envolve um trabalho duplo do homem e de Deus. Nos seus servos plantamos igrejas como sementes na terra. Nas cartas do apóstolo Paulo, a imagem do plantio acontece em especial na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, o verso 3, de 6 a 9. Alguém lê por gentileza esse texto, por favor? 1 Coríntios, capítulo 3, versos de 6 a 9. Lê ali no microfone rapidamente. Foi a primeira carta que o apóstolo Paulo, que denota como iniciou-se o plantio dessas igrejas. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versos 6 a 9. Pode ler aqui no microfone, Jonas, para todo mundo ouvir. 1 Coríntios 3, versos de 6 a 9. Aleluia. Ou seja, Deus ele designa um para fazer uma obra, outro para fazer outra, mas todos eles trabalham da mesma forma, para o mesmo ideal. A meta é a mesma,
É como numa empresa. Eu trabalhei alguns anos atrás numa empresa chamada Chocolates Garoto, ou seja, um pegava o chocolate, jogava na máquina, o outro pegava, o chocolate já era prensado, tirava e colocava nas embrulhadeiras, para das embrulhadeiras embrulhar para o outro carregar. Ou seja, todo mundo carregava, fazia um serviço para fazer um tablete ou mais, é lógico. Só que cada um era parte dessa engrenagem, assim também no reino de Deus. Um prega, o outro canta, o outro evangeliza. Aí a pessoa vai, aceita Jesus numa determinada igreja. Lá ele é ministrado, vai para a escola de classe de novos convertidos. Aí ele vai aprendendo da palavra para ele se batizar, aí se tornar um obreiro da casa do Senhor, para aí continuar pregando a palavra e ganhar mais vidas para o reino de Deus. Veja, cada um fez uma coisinha, e no final a obra pronta, quem vai pagar e dar o galardão, vai te premiar com o galardão, é o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, infelizmente, não, mas eu faço tanta coisa na obra de Deus, eu faço isso, eu tinha que ser premiado. Meu amado, o prêmio é só Deus que dá naquele dia. Não se engrandeça, diz a palavra de Deus, não se glorie o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, mas glorie-se no nome do Senhor. Ou seja, se eu faço alguma coisa, é porque Deus me deu condições de fazer. É quantas vezes, muitas vezes, antigamente, o pessoal usava luva, e às vezes uma pessoa mais pobre falava assim: eu não tenho condições de comprar uma luva, minhas mãos estão geladas. E às vezes uma pessoa que tem condição de comprar luva fala: eu não posso comprar luva porque eu não tenho mão para colocar a luva. Ou seja, cada um às vezes reclama de uma situação, e quando a luta do outro é bem maior que a dele, mas cada um só enxerga o seu problema, só a sua luta, só o seu problema. O ser humano, ele é assim. Devido mérito desse processo de Deus, e nós somos os seus cooperadores, a igreja, lavoura e o edifício de Deus. Nesse divino ministério de plantio de igrejas, à luz do ensino de Paulo, fica claro que o trabalho de semear e plantar é nosso, mas quem germina, frutifica e cresce é Deus. Deus e o homem cooperam no plantio de igrejas. Ou seja, é só Deus quem faz essa obra. Por mais, amados, você imagina um fazendeiro. Imagina um fazendeiro, meu amado. E aquele fazendeiro, ele tem a melhor semente. Ele tem o melhor maquinário para plantar a semente. Aquele fazendeiro também, ele tem, a sua fazenda é extremamente irrigada. A sua fazenda, a sua terra é grandemente, vamos dizer assim, ela é feita o preparo daquela terra para que a semente nasça. E aquele fazendeiro vai com todo o seu maquinário, todo o seu potencial que ele tem financeiro para plantar aquela semente. E ele bota o melhor piloto de trator lá, e aquele homem vai plantando, e vai plantando. Se aquela semente, mesmo sendo boa, mesmo sendo plantada numa excelente terra, mesmo tendo irrigação e fertilização, se não tiver a luz do sol, se por alguma razão, querido, não tiver a luz do sol, não adianta nada. Ou seja, por melhor que seja a sua retórica, por melhor que seja o seu linguajar, por melhor que seja a sua intenção, se Deus não tiver no processo como o sol, para brilhar e fazer aquela semente germinar, e aquela semente crescer, não adianta nada. Você não passa de um mero peão nessa engrenagem, porque quem vai fazer essa semente realmente ter o crescimento é Deus. É só Deus que faz. Não adianta. Mas eu faço tão bonito, eu faço dessa forma. Se Deus não tiver no negócio, se Deus não tiver à frente do negócio,
não adianta. Ou seja, nós temos que pegar e melhorar, sim. Nós temos que apresentar o melhor para Deus, sim. Mas Deus é a parte principal do negócio. É Deus quem faz tudo acontecer. É Deus quem opera o milagre. Eu posso orar, quem vai operar o milagre é Deus. Eu posso buscar, quem vai abençoar é Deus. Eu posso pregar a palavra, quem vai salvar é Deus. É dessa forma. Infelizmente, amados, hoje em dia tem muita gente firmado em si mesmo. Eu vou pregar e Deus vai salvar vidas. Quem sou eu para dizer isso? Um amigo meu, pastor Jair, lá de Santa Maria, que costuma dizer que às vezes passa uma pessoa e falando assim: olha, vem na igreja tal hoje, porque Deus vai operar milagres, vidas vão ser curadas, vidas vão ser impactadas. Se Deus falar assim, não vai acontecer, eu não vou abençoar, e aí? E aí? Como que eu posso dizer que Deus vai fazer? Só se Deus falou comigo, ó, eu vou fazer isso assim, 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 assim. Porque se Deus falar, não vou, já era. É Ele que manda. Nós somos apenas vasos usados na mão dEle. Nós não temos poder nenhum, querido. Quem tem o poder, o detentor do poder, é Ele. Ele tem o poder. Ele é quem manda. Nós somos apenas servos inúteis que obedecem a Ele. Síntese do tópico 1: o apóstolo Paulo foi um desbravador de Cristo sob uma gloriosa obrigação. Leve em conta as seguintes estratégias. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele foi implantando, amados, de uma forma, utilizando o que ele tinha. E ele tinha sabedoria, conhecimento linguístico, ele tinha essas estratégias. Então, vamos trabalhá-las. Ou seja, ele foi de encontro a vencendo as batalhas em vários lugares. Tanto que foi um dos maiores evangelizadores. Mas por quê? Porque ele tinha bagagem. Ele tinha condições de falar em outras línguas. Eu não estou falando línguas espirituais, estou falando línguas humanas mesmo. No mundo de hoje é como se a pessoa falasse, olha, ele falasse inglês, ele falasse italiano, ele falasse inglês e japonês. Ou seja, são línguas totalmente diferentes, mas que têm uma grande abrangência no mundo que nós vivemos. Uma igreja missionária, a igreja de Antioquia, era rica em líderes, pois nela havia profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes. Foi ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantio de igrejas entre os gentios, juntamente com Barnabé, sob jejum, oração e imposição de mãos. Ele foi enviado ao vasto campo do mundo gentílico para pregar o evangelho e plantar igrejas. Ou seja, a igreja designou esses dois homens, Paulo e Barnabé, e lá pregaram a palavra. Só que mais tarde, Paulo e Barnabé não deu muito certo. Então, o que acontece? Aí, na segunda viagem, já vai João Marcos, juntamente com o apóstolo Paulo. A primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé pregaram em Chipre. Nesse lugar, o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas e encantador e ganhou o procônsul para Cristo. Adiante pregou na sinagoga de Antioquia da Pisídia, onde os judeus lhe fizeram uma oposição. Ou seja, muitos dos judeus, amados, eram oposição ao apóstolo Paulo, porque não criam realmente sobre Jesus Cristo. Mas em contraponto a isso, o povo gentílico de Derbe recebia ao apóstolo Paulo e recebia as bênçãos de Deus. Ou seja, o povo judeu se negava a receber, mas o povo gentílico acabava recebendo a evangelização. Ora, o trabalho de evangelização
é impulsionado de igrejas a muitos desafios. Um recebe a palavra, outros rejeitam, outros ainda zombam. O trabalho de implantação da igreja não é fácil. Ou seja, meu querido, quando é implantado a igreja, um zomba, o outro fala que não vai dar certo, o outro fala uma outra coisa lá, que não são de agrado. Pode ter certeza, não vai ser uma coisa simples e fácil e agradável, não. Vai ser difícil mesmo. A obra de Deus, a palavra de Deus fala que o céu é tomado à força, ou seja, nós temos que nos compromissar a fazer o trabalho. O trabalho de implantação da igreja não é fácil, mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá o crescimento à obra de Deus. A segunda viagem missionária depois do concílio de Jerusalém. Ou seja, houve um concílio em Jerusalém que os apóstolos vieram e se reuniram para implantar determinadas regras junto à igreja que naquele momento estava nascendo. E das coisas que foram levantadas no concílio acerca de fazer a colocação dos homens judeus, eles tinham que se submeter a fazer Jesus, esqueci, fugiu a palavra, daqui a pouco eu lembro. Eles pegaram, eles tinham que fazer aquela situação, a cirurgia no pênis dele, que era a indicação que eles eram judeus. E isso acabava, o apóstolo Paulo mesmo, ele já não concordava com aquilo, porque aquilo era algo na carne. E na verdade, quando o reino de Deus estava sendo estabelecido, ele recebeu a revelação que aquilo não era mais nada, não tinha que ser daquela forma, mas por obediência ao concílio, o Timóteo, conforme o texto que nós lemos logo no início, ele fez aquela cirurgia em Timóteo, está aqui, ó. E quando passou pelas cidades, lhe entregaram para serem observados. Aqui. Ele chegou a Derbe, Listra, eis que estava ali um certo discípulo de nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que esse fosse com ele, e tomando-o circuncidou. Olha o que diz: circuncidou por causa dos judeus. Ele não fala que o circuncidou que Deus mandou, foi por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Ou seja, Paulo, para não ter um desentendimento com o povo judeu daquela época, acabou fazendo a circuncisão daquele jovem Timóteo, que foi um vaso usado também na pregação da palavra, fez parte das viagens de Paulo, e foi visitar Paulo na prisão mais tarde. Ou seja, foi um vaso usado nas mãos de Deus, mas ele acabou tendo que se submeter. Aleluia. A primeira viagem missionária, Paulo e Derbe pregaram em Chipre. Nesse lugar o apóstolo desmascarou o feiticeiro e mostrou que na verdade Deus é o Deus vivo, e por consequência ganhou para Jesus o cônsul daquele lugar, que era como se fosse um prefeito hoje em dia. A segunda viagem missionária, depois do concílio de Jerusalém, Paulo visitou a igreja já plantadas a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a Europa. E de fato, nessa segunda viagem, houve uma mudança de rumo, sob a direção do Espírito Santo, quando ele teve a visão de um macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, 9. Paulo empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listas,
Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso e outras cidades, e foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico do apóstolo, e inúmeras igrejas foram implantadas quando estamos na dependência do Espírito Santo. Temos uma visão ampla acerca do reino de Deus, ou seja, foram várias igrejas implantadas, que primeiro ele implantou, e quando ele chegou já na última cidade, ele volta à primeira, exatamente para dar o crescimento, para ajudar, para fazer o discipulado daquele povo, para ver se aquela igreja havia realmente se firmado. E nessas igrejas, amados, tinha vários tipos de pessoas, de várias formas, várias direções diferentes. Não era fácil. Pra você ter ideia, as culturas eram totalmente diferentes entre uma cidade. As cidades é como se fossem países hoje em dia, mas eram cidades. Então, na verdade, era uma dificuldade muito grande, mas o apóstolo Paulo, ele não desistiu, porque ele sabia quem tinha mandado ele fazer aquela obra foi o próprio Deus. Deus chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo. A síntese do tópico 2, a igreja de Antioquia foi ponto de partida para Paulo plantar inúmeras igrejas. Ou seja, ele começou com a de Antioquia, em que aparece o macedônio e fala: passa a Macedônia e nos ajuda. Quem sabe era um homem que estava pedindo a Deus para que mandasse alguém para trabalhar na obra ali. Quantas vezes, meus amados, tem pessoas buscando e pedindo a Deus que envie missionários para ganhar almas naquele lugar, e nós estamos aqui para sermos obedientes à voz do Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 13 foi o início da primeira viagem missionária de Paulo. A igreja estava envolvida no envio de Paulo e Barnabé, mas o plano era de Deus, porque Paulo e Barnabé foram a tais lugares para que o Espírito Santo os dirigiu. Eles seguiram pelas estradas do Império Romano, e que tornou a viagem mais fácil. Ou seja, até o Império Romano, querido, ele acabou auxiliando nesse trabalho, que por causa das estradas que eles fizeram. Da mesma forma, hoje é o advento da internet. O advento da internet auxilia a pregação. Tem muita coisa que não presta? Tem, mas pode também ajudar a alcançar vidas em outros lugares, em outros países, em outros estados, em outras cidades, que talvez nem eu nem você nunca vai pisar, mas chega lá através da internet. Da mesma forma foram as estradas, visitaram populações e centros culturais importantes a fim de alcançarem tantas pessoas quanto fosse possível. Foram as cidades que possuíam sinagogas, ou seja, aquela igreja que na verdade na época do Império Sírio eram implantadas em cada local. Depois veio o Império Babilônico e realmente foram vários lugares. Tinha sinagoga, que era um local de encontro do povo judeu. Ele chegava, o apóstolo Paulo, quando chegava naquela cidade e havia uma sinagoga, ele pregava nas sinagogas. Foram as cidades que possuíam sinagogas. Ele falou primeiro aos judeus, com esperança de que estes recebessem a Jesus, o Messias, e ajudar a divulgar as boas novas a todo o povo. Paulo e Silas iniciaram uma segunda viagem missionária, com a finalidade de visitar cidades onde Paulo já havia pregado. Ou seja, passaram novamente na cidade. Desta vez fizeram um trajeto maior por terra, não por mar. Viajaram ao longo das estradas romanas por um desfiladeiro em meio a montanhas, em Taurus, que ligava a Sicília à cidade de Derbe, Listra, Icônico, a noroeste. O Espírito Santo lhes instruiu a não irem à Ásia. Meus amados, muitas vezes Deus ele fala: olha, vai para tal lugar, mas ele também fala: não vai para tal lugar. E sermos obedientes é irmos onde Deus mandou
e também não irmos onde Deus não mandou. Mas tem lugar que Deus não manda a gente ir? Tem. Porque eu conheço o presente, querido, mas é Deus quem sabe o meu futuro, é Deus quem sabe das situações, é Deus quem sabe das situações que pode passar. Se ele fosse desobediente, não, Deus falou para me pregar, mesmo ele falando para mim não ir para a Ásia, eu vou. Aí matariam ele, e ele morreria em desobediência. Entendeu? Ou seja, temos que ser obedientes por tudo. Por esta razão, dirigiram-se a Bitínia no monte do Espírito Santo. Elias disse: não estão, então passarão pela parte ocidental, por Missa, a fim de chegarem à cidade portuária de Troade. Ou seja, eles seguiam e direcionavam-se pelo Espírito, amados. Eles não iam para onde eles queriam, mas para onde o Espírito Santo de Deus queria que eles fossem. Características de um plantador de igrejas. Paulo era um plantador da igreja. Deve estar considerando o chamado divino. Aquele que faz o plantio de igrejas, ele tem que ser chamado exclusivamente por Deus para aquela obra. Quantas pessoas, amados, olha, Deus quer que eu faça isso, e aquela pessoa com toda boa vontade acaba indo, mas ela não está preparada espiritualmente e acaba, infelizmente, quebrando a cara. Só que na verdade, quando o Espírito manda você, é uma ordem de Deus, tudo vai dar certo, tudo acontece como o Espírito determina. Experimentado no deserto da vida. O apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia, ou seja, aquela situação que eles botam folhas lá e aquelas folhas estão envenenadas, só que Deus dá estratégia para ele e aquilo, a morte não acontece. São situações que na verdade, queridos, a pessoa ela tem que estar, aleluia, direcionada para viajar, para forjar o nosso caráter. Muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida. Foi o tempo que ele passou também lá no deserto, aprendendo a fazer tendas. Nós queremos muitas vezes a facilidade, nós queremos a vida muito mansa para nós, só que Deus, ele só nos prepara no deserto, é nas dificuldades. Conforme foi falado, vós sois provados da fornalha da aflição. Fornalha não é lugar gostoso não, filho, é lugar que queima, é lugar que dói, é lugar que machuca, mas também é lugar que nós somos forjados. Ali nós somos capacitados por Deus para conseguir vencer os desafios da missão de pregar o Evangelho e plantar a igreja, conforme o Senhor nos tem chamado. Deus forja o nosso caráter. O Senhor forja significa preparar o teu caráter. Quantas pessoas, amados, começam uma obra muito bem, prega aqui, canta ali, daqui a pouquinho aconteceu um probleminha, ou uma queda, acaba se embaraçando numa área sexual, numa área emocional, e acaba, eu vou desviar, eu vou sair da presença, eu vou desviar dos caminhos do Senhor. Mas por quê? Porque o caráter não foi forjado por Deus. Porque na verdade, conforme nós vemos José, quando ele estava lá no Egito, e a mulher de Potifar se ensinou para ele: como eu posso fazer isso? Como? Isso é fidelidade. Jó, quando estava passando por aquela luta, a sua mulher fala: amaldiçoa teu Deus e morre. Ele chama a atenção dela, mulher: como fala uma Lucas, fala tu, mulher. Eu vou aceitar o bem que Deus me deu, mas quando Ele pega e manda o mal para mim, eu vou rejeitar? Não, Ele está fazendo, é Ele que está preparando. Na verdade, o caráter de Jó estava sendo forjado naquele momento. É Deus provando a vida do homem de Deus. A igreja, segundo as Escrituras, toda estratégia de um plantador de igrejas deve levar em conta as Sagradas Escrituras. Meus amados, a nossa bússola tem que ser a Bíblia. A nossa bússola não pode ser costumes apenas. Nós, infelizmente, tínhamos ao longo da nossa história quantos costumes? Costumes esses que muitas vezes levaram tantas pessoas para o inferno. Costumes esses que muitas vezes tiraram quantas pessoas? Algum atrás usar
Tênis era pecado. Usar calça jeans era pecado. Era uma situação, ontem mesmo nós fomos numa festividade dos servos do Senhor, e ali tinha várias pessoas, e então uma coisa linda, amados, os louvores tocando, uma coisa maravilhosa, e os irmãos dançando na presença de Deus, dançando. Há algum tempo atrás, as pessoas diziam: nossa, isso está em pecado, isso aí, ó, isso está errado. Você cultuar o corpo, não, querido, é cultuar e glorificar a Deus, é adorar a Deus. O salmista fala: apresentai-vos diante do Senhor com dança, com pífanos sonoros, reluzentes. Davi dançou quando a arca veio para Jerusalém. Sabe o que é isso? A alegria de Deus, é alegria. Ou seja, só que muitas vezes as pessoas não têm coragem de fazer e criticam quem tem. Tem coragem de fazer? Não, mas aquele ali que está fazendo eu vou criticar. Foi coisa linda, entendeu? Ou seja, amados, nós somos o povo mais feliz da terra. Nós somos pessoas que são felizes. Nós não temos que... Santidade não é você trofar a cara e falar: eu sou santo. Não. Santidade é através das suas escolhas, da sua vida, de se privar de coisas que estão na palavra de Deus, que não é obediência, é você não fazer o que Deus falou para você não fazer, e fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Você não pode passar por cima de nenhuma dessas duas diretrizes, entendeu? A igreja segundo as Escrituras, ou seja, nossa Bíblia, o nosso padrão de conduta é a palavra de Deus, que é o nosso padrão de conduta, não meros costumes, que infelizmente, antigamente era pecado rádio, depois o programa passou a ser feito nos rádios, depois a televisão era pecado, aí os programas passaram a ser feitos na televisão. Você imagina que situação? Ou seja, são situações, querido, que infelizmente a palavra de Deus fala: aprendei de tudo, retende o bem. Se eu sei que algo não me faz bem, então me privo daquilo. Mas aquilo que me faz bem, eu estou vendo que Deus está trabalhando através daquilo, aí eu vou ser direcionado para fazer como o apóstolo Paulo fez. Ele foi pregando. O povo judeu, ele não aceitava, porque ele achava que Jesus Cristo não era o Cristo, não era o Messias. Mesmo quantos pregando a palavra e dizendo que Jesus era o Cristo. Ou seja, quem recebeu melhor a mensagem foi o povo gentílico. O povo judeu até hoje não recebe de tão bom agrado a pessoa, salvo alguns que se converteram a Jesus Cristo. A conclusão diz: vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram a sua visão para expandir a igreja por todas as partes. A vontade de Deus na vida sejam chamados por Ele para que se tornem plantadores de igrejas, pessoas que amem proclamar a palavra de Deus para quem não conhece, e a formar uma igreja local que glorifique a Deus, a vida, a fé, com a finalidade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a finalidade, querido, é pregar o Evangelho. A finalidade é pregar Jesus. A finalidade é evangelizar e falar que Jesus está voltando e a sua vinda está breve. É conforme era pregado: arrependei-vos, porque próximo está o reino de Deus. E dessa vez é a vinda de Jesus que irá acontecer. As perguntas do questionário: a respeito de Paulo, o plantador de igrejas, responda: a que a vida e ao ministério de Paulo nos constrange? A que a vida e o ministério de Paulo nos constrange, nos motiva?
Isso aí, certinho. Isso mesmo. Sua vida e ministério nos constrange a semear o evangelho, a plantar igrejas em locais onde nunca ouviram falar do evangelho de Cristo. Qual? O trabalho duplo que envolve o plantio de igrejas. Qual? Repete. Isso, exatamente. Isso. É um plantio da igreja, envolve o trabalho duplo, ou seja, não é totalmente divino, nem totalmente humano, é um comum acordo entre o homem e Deus. Isso, certíssimo, Zé Carlos. Qual foi o ponto de partida no ministério do apóstolo Paulo? Alguém respondeu de outra forma? Qual foi o ponto de partida no ministério do apóstolo Paulo? Isso aí, isso aí está certinho mesmo. A igreja em Antioquia foi o ponto de partida para que Paulo, para a extraordinária obra de plantar igrejas entre os gentios. Pergunta 4. Qual foi a mudança de rumo no ministério de Paulo? Isso. Fala, minha filha, vai, diga. Muitos dos líderes, eles foram formados, foram forjados. Para você ter ideia, Apolo, ele creu em João Batista. Ele já cria na pregação do evangelho, mas ele não conhecia ainda o Espírito Santo de Deus. Mas mesmo assim tinha vários líderes. Esses líderes estavam agrupados naquele lugar. Então o apóstolo Paulo, quando lá chegou, ele arruma um grupo de pessoas e separa e viaja começa indo para Antioquia. Ele vai nessa viagem com Barnabé. Depois que ele vai com Barnabé, na segunda viagem, aí ele já vai com Silas. Já tinha líderes formados, talvez por Apolo. Mas tem muitos deles que na verdade ainda eles conheciam o teor da palavra, mas não conheciam o poder ainda do Espírito Santo de Deus. É como se fossem alguns irmãos tradicionais hoje em dia. Apolo, ele aceitou a pregação do evangelho, mas pelas palavras que ele recebera de João Batista, aquele que batizou Jesus Cristo. Começou a pregar esse evangelho. E ele não era judeu não, tá? Ele era gentio. Mesmo assim. Ou seja, são situações que na verdade o reino de Deus foi crescendo através de pessoas que se compromissaram. A grande parte das viagens do apóstolo Paulo foi junto com... ele fez viagens com Silas, e a viagem foi mais longa, inclusive nós estávamos lendo sobre isso. Depois ele voltou às outras igrejas para ver se aquelas igrejas acabaram se firmando realmente. É como se fosse uma reolhada na igreja que ele havia plantado naquele lugar. Onde o apóstolo foi experimentado? Arábia, exatamente, no deserto da Arábia. Hoje em dia nós somos, amados, experimentados no deserto da vida.
exclusivamente para nos abençoar, não é para te matar não. Diz a palavra de Deus que Ele não nos dá luta que não possamos suportar, mas antes, juntamente com a luta, também nos dá o escape, amém? Vamos colocar de pé nesse momento, vamos estar orando para finalizar essa EBD abençoada. Que o Espírito Santo de Deus vos explique, vos ensine o que eu não consegui passar, amém? Qualquer dúvida pode perguntar também, como a Rosalba perguntou. É bom a gente sanar determinadas dúvidas, porque a gente aprende aqui, querido, porque infelizmente tem pessoas que acabam falando algumas coisas que não é para falar, porque não vem na escola bíblica dominical. Ninguém sabe tudo, eu não sei tudo, querido, não sei mesmo. Estou aprendendo também. Só que quanto mais a gente busca aprender, menos a gente erra. Amém? Vamos aprender da palavra, porque isso é bênção na nossa vida, tá bom? Amém. A missionária Rosalba está falando que a partir da semana que vem, querido, as criancinhas na escola bíblica dominical, mesmo que tiver uma criança apenas, as crianças vão ter aula, amém? Que na verdade nós temos que ensinar, querido. Uma grande parte das coisas que eu aprendi acerca da Bíblia Sagrada foi na escola bíblica dominical, quando eu era criança. Quem era os professores era a nossa amada irmã Aide, que era minha professora da escola bíblica dominical, e a irmã Oselita, esposa do pastor Edmundo, estava à frente da escola bíblica dominical ali naquele lugar onde eu reunia. Ou seja, é aprendizado para a vida toda, amém? Vamos estar orando nesse momento, terminando essa escola bíblica abençoada. Vem cá, ô Jonas, você vai estar orando, vem cá. Você, Jonas, é tu mesmo. Vem cá, Jonas. Cumprimento a igreja, ao Pai do nosso Jesus, amém? Seu Deus, nosso Pai, nesse momento, Pai, queremos agradecer ao Senhor por tudo que foi falado aqui, Senhor Jesus amado. Que o Senhor possa, meu Pai, dar força para que nós possamos guardar todas as palavras que foi dito aqui nos nossos corações, Senhor, para que nós possamos aprender cada vez mais, Senhor Jesus amado. Que nós precisamos de aprender a Tua palavra, Senhor, para as pessoas lá fora se reconhecer da Tua palavra, Senhor, que nós for aprendendo na Tua casa, Pai querido. Quero dizer obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso estudo, Senhor. Nós pedimos a Deus para que o Senhor possa dar sabedoria e entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo amado. Amém. Amém, queridos. Tem um lanchinho abençoado ali atrás. Vamos nos retirar para lá para lanchar. Amém. Logo daqui a pouquinho vai ter o culto. Amém. Glória a Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor.